Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Justamente na aula número 2 nós temos objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, movimentos artísticos, impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo e surrealismo. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos ver o que nós temos na aula de hoje? Aula número 2, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, movimentos artísticos, impressionismo, expressionismo, cubismo e abstracionismo, surrealismo. Então, vamos dar início à nossa aula? Muito bem, então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu acho que o próprio ambiente que nós estamos inseridos, que eu estou inserida, já começa a falar de um pouquinho do que será a nossa trajetória nesse mundo da arte. Estamos falando aqui, vamos dizer, de uma floresta, certo? Com montanhas, com árvores, com pedras, com as plantas, mas elas têm um formato meio petrificado, meio, né? Parece que elas são de pedras, mas não é isso que nós vamos ver no nosso percurso durante a nossa aula. E o que nós podemos falar dentro desse contexto que envolve o mundo da arte e esse movimento artístico que fala da criação de uma forma cubista? Vamos ver? Então, aqui nós temos as artes plásticas, são formas de expressão criadas pelo ser humano por meio de manuseio de diversos tipos de materiais. Então, o homem cria a partir do momento que ele vai manuseando esses materiais. Dessa forma, é possível materializar imagens e formas reais ou imaginárias, de acordo com a vontade do artista. Então, a arte ela tem esse privilégio de, através dos materiais, através de suporte, de técnicas que esse artista vai utilizar, ele vai dar o que? Asas à sua imaginação. E, a partir daí, ele cria, ele recria, ele dá forma. E aí nós falamos desse movimento que é chamado de cubismo, que eu trouxe para vocês mais um texto que vamos apresentar. Vamos lá? O movimento artístico cuja origem remota a Paris, de 1907, ano do célebre quadro de Pablo Picasso, Demoiselle d'Avignon, considerado um divisor na água na história da arte ocidental. O cubismo recusa a ideia de arte como imitação da natureza, afastando noções como perspectiva e modelagem, assim como qualquer tipo de efeito ilusório. Então, como nós vimos, o cubismo, que é uma tendência artística, ele vai deixar de lado a questão do academicismo, de colocar as formas como um autorretrato, como se eu estivesse reproduzindo aquela imagem que eu estou vendo. Ele começa a perceber, né, de um determinado momento, esse movimento, que as formas eram criadas a partir de quê? De cilindro, de esfera, de cubo, de paralelepípedos, e que todas as formas vinham dessas formas geométricas. Por isso que veio o nome de cubismo. Então eu trouxe uma imagem que vai trazer justamente esse início, mas o que eles utilizavam, como eles representavam as formas. Vamos ver? Então, aqui nós temos justamente, né, a Demoiselle d'Avignon, que ele traz essas moças, né, representando principalmente uma cultura, que são as máscaras africanas, certo? Mas se vocês perceberem, é como se elas estivessem deformadas e etc. Não, ele apenas mostra a silhueta delas de uma forma cúbica, usando como se fossem linhas retas e poligonais. Traz a questão das máscaras e também um pouco da questão lá da Grécia, do Egito, que traz a questão ainda rígida nos princípios da escultura. Então, essa obra de arte ele vai ser um marco d'água, né? Que vai envolver
todo esse movimento que é chamado de cubismo. E eles tinham um propósito, certo? Eles falavam o quê? Vamos ver o que eles falavam em relação à arte? Não se imita aquilo que se quer criar. Então, dentro desse movimento, eles falavam que não era necessário imitar a natureza, mas criar o olhar, a forma, colocar a essência daquelas imagens, como eles viam, mas não esquecendo que a sua forma, a sua essência, que era as formas geométricas. Então, eles começaram a fragmentar as imagens, porque eles acreditavam que eles poderiam ver uma imagem das costas, do lado, em um único plano, certo? Vamos ver mais um conceito? Então, o espaço do quadrado, plano sobre o qual a realidade é recriada, rejeita distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Nele, corpos, paisagens, sobretudo objetos como garrafas, instrumentos musicais e frutas, têm sua estrutura cuidadosamente investigada nos trabalhos de Braque e Picasso. São afinados em termos de projeto plástico, que não é fácil distinguir as telas um de outro, certo? A ruptura, empreendida pelo cubismo, encontra suas primeiras fontes na obra de Paul Cézanne, em que sua forma de construção do espaço por meio de volumes e de decomposição de planos, e também na arte africana, máscaras, fotografias e objetos, certo? Então, dentro desse contexto, o que Paul Cézanne ele observou? Que o mundo, que a paisagem, ela tinha em sua essência o cilindro, a esfera, o cubo, mas dentro dessa essência era o quê? O círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, e como nós estamos vendo também no nosso cenário, que apresentam essas formas. Então, ele observou isso e, a partir daí, ele começou a dar essas formas, esse seu olhar. Ele não queria mais representar a natureza ou os objetos como ele via, mas sim em sua essência. Eu trouxe para vocês aqui uma obra de Paul Cézanne que deu início a esse pontapé da utilização das esferas, tá? Mas o que? Ele não causava a perspectiva. Aí você ainda consegue ver, que era no início, a questão do volume, do drapeado, no tecido, mas ao longo do tempo eles vão perder essa questão do volume, e sim vai ficar em um único plano. E o que eles estudavam, como eles apresentavam? Eles apresentavam da seguinte forma: como se eles decompunham todo o objeto, vamos dizer, uma laranja. Eles queriam representar uma laranja, geralmente lá no Renascimento, nos outros movimentos, representavam uma laranja na sua essência, na sua forma. Eles não, os cubistas, como eles fragmentavam a laranja de todos os lados, de todas as formas, por dentro, por fora, atrás, e eles apresentavam em um único plano, sem perspectiva, tá? Utilizando linhas poligonais, onduladas, sempre essa forma cubista estava presente. E aí, mas o cubismo, ele foi fragmentando tanto as imagens para a questão de apresentar em único plano, certo? Que aí chegou um momento que eles não conseguiam mais identificar o que eles estavam representando. E aí as pessoas começaram a pensar: olha, vocês estão se perdendo, estão fragmentando tanto as imagens que nós não estamos conseguindo reconhecer o que é aquela imagem. E aí, nesse período, foi chamado de cubismo analítico, porque as pessoas tinham que tentar analisar, olhar direitinho para ver qual era aquela imagem. Vamos ver os conceitos? Então, o cubismo se divide em duas grandes fases. Até 1912, no cubismo, o cubismo analítico, aquilo que eu falei para vocês foi a fragmentação das imagens. Observa-se uma preocupação predominante com as pesquisas estruturais por meio da decomposição dos objetos e do estilhamento dos planos, e forte tendência ao monocromismo. O que era isso? Uma única cor, que vai variando do preto até o claro, então do azul até o ficar branquinho, tá? Então a monocromia, Em 1912 e 1913, as cores se acentuam e a ênfase dos experimentos é colocada sobre a recomposição dos objetos. Então eu trouxe para vocês aqui, tá? Uma imagem, nós estamos vendo um autorretrato. Aí o que os cubistas fizeram? Eles foram fragmentando,
fragmentando, e chegou um momento que eles não conseguiam mais reconhecer a imagem. É a mesma foto, é a mesma imagem, só que eles foram fragmentando tanto que chegou um momento que ele não reconhecia. Então, ele é chamado de cubismo analítico. Foi tanta fragmentação da imagem que, mas vocês percebem, né, estão percebendo que ainda existem as linhas, vocês conseguem ver as linhas poligonais, o monocromismo dentro da imagem. E aí, nós temos que nos resgatar, nós temos que voltar a fazer essa composição das imagens, mas que as pessoas consigam reconhecer o que é aquele objeto, o que é aquela paisagem. E aí, mas eles voltaram, chamando de cubismo sintético, aí é a fase do cubismo sintético, mas eles trazem uma nova pegada, eles começam a colocar sensações táteis nas imagens. O que é isso? Eles começam a colocar pedaços de jornais, caco de vidro, pedra, madeira, colagem nas imagens, e aí é chamado de cubismo sintético, quando eles trazem de volta as imagens, tá bom? Vamos ver? Então, no momento do cubismo sintético, elementos heterogênicos, recortes de jornais, pedaços de madeiras, cartas de baralho, caracteres tipográficos, entre outros, são agregados à superfície das telas, dando origem à famosa colagens, amplamente utilizada a partir de então. Certo? Então, aqui mais uma vez eu trago para vocês uma imagem desse movimento já sintético do cubismo, onde ele traz os elementos táteis que eu falei para vocês, como pedaço de madeira, cordas de violões, vidro. Então, quando o espectador observava, ele tinha a sensação tátil de ele tocar ali, ele ia se cortar, ele ia se furar. Então, é uma nova pegada que é chamada de colagem. E aí, até hoje, é utilizado nas artes plásticas. Tá? Continuando com nossos conceitos. O cubismo pode ser considerado uma das principais fontes das artes abstratas, e suas pesquisas encontram adeptos no todo o mundo. Tá? No Brasil, influências do cubismo podem ser observadas em parte dos artistas reunidos no modernismo de 1922. O que é esse modernismo? É a Semana de Arte Moderna, onde os nossos artistas eles vão lá na Europa, bebem, né, da fonte do cubismo, do modernismo, que são as correntes ismos, que são o impressionismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, que são os ismos, né, que são as vanguardas, e eles trazem esses movimentos para o nosso Brasil. E a partir de 1922, o Brasil mostra a sua cara, né, dizendo nós temos arte, nós temos tendência, nós temos a nossa característica, que é a Semana de 22. Certo? Então, alguns trabalhos de Vicente do Rego, Monteiro, Antônio Gomide, sobretudo nas obras de Tarsila do Amaral. Nós temos uma obra muito famosa da Tarsila, que é o Abapuru, né? Que traz justamente essa pegada do Brasil, trazendo essa arte cubista, mas com características brasileiras. Deixamos de lado a influência europeia e vamos buscar nas vanguardas a nossa caracterização brasileira enquanto arte, tá bom? E aí, falando mais um pouquinho sobre esse momento da arte, que é sobre o cubismo, vamos ver? A presença do geometrismo, tá? Ou seja, a representação da realidade por meio de figuras geométricas. Cubismo, figuras geométricas, tá? Essa influência. Rompimento com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva que nós víamos no Renascimento, certo? No Barroco, a perspectiva, o volume. O cubismo ele vai deixar de lado, ele diz que não precisa representar uma imagem tão realista. Forte inspiração na Revolução Industrial e em cenários urbanos no início do século XX. Busca pelos múltiplos pontos de vista, aquilo que eu falei, fragmentar, ver a imagem em todos os ângulos em um único plano. Predomínio de cores, né? Mais sóbrias ou opacas, por exemplo, branco, verde, escuro, preto, cinza, castanho, laranja escuro, né? Ocre, vermelho escuro e etc. O uso de técnicas de colagem, como os mais variados objetos, pois temos a presença de recorte de jornais, madeiras, objetos diversos, como caco de vidro, entre outros. A ideia era utilizá-los para compor as mais variadas cenas retratadas.
Isso aí são algumas características, né, que nós temos no movimento artístico cubista. Continuando, representação da natureza, né? Representação da natureza de forma mais simples. Não comprometimento a uma representação exata de cenários, pessoas ou objetos. Ok? Então, dentro desse contexto, nós falamos do cubismo, né? Vimos que eles passam por duas fases, a sintética e a analítica, primeiro a analítica, depois a sintética, e aí nós vamos para uma outra fase, que também cita o cubismo, mas de uma outra forma, que é o abstracionismo que nós estamos vendo. Aqui eu trouxe a relação do abstracionismo na obra de arte, porque, em sentido amplo, o abstracionismo refere-se às formas de arte não rígidas pela figuração e pela imitação do mundo. Então, o abstracionismo ele vai trabalhar de diferentes formas, com as cores, com as linhas, tá? Mas ele não vai ter imagens figurativas. Professora, o que é isso? Aqui nós estamos vendo 3 imagens, certo? 3 telas que são do abstracionismo, de diferentes fases do abstracionismo. Ora, vocês conseguem ver nessas imagens aqui que eu estou apresentando para vocês, vocês conseguem ver uma árvore, alguma casa, uma nave, um ser humano, um pássaro? Não, mas as cores, elas são agradáveis ao teu olhar. As formas são agradáveis. Então, essa composição visual que o abstracionismo vai trazer, que são, nós vamos classificá-los, os tipos de abstracionismo, tá? Ele vai trabalhar com as cores e com as formas, mas não formas figurativas, certo? Vamos continuar? Então, em acepção específica, o termo liga-se às vanguardas europeias da década de 1910 e 1920, que recusam a representação ilusionista da natureza. A arte abstrata é uma arte não objetiva, que não tem uma representação precisa de uma realidade visual, mas usa formas, cores, texturas e marcas gestuais para alcançar seu efeito. Nasceu no início do século XX e foi completamente radical para o seu tempo. A arte abstrata, tá? Podem até afirmar que a abstração começou com as pinturas rupestres de milhares de anos atrás. A arte abstrata representa uma ruptura artística em relação aos moldes tradicionais. Essa foi a principal característica. Inúmeros movimentos, né, e artistas aderem à abstração, que se torna, a partir da década de 1930, um dos eixos centrais da produção artística do século XX. Tá? Então, continuando falando dessa arte abstrata, né, a arte abstrata moderna que reconhece hoje podem ser atribuída ao impressionismo, pós-impressionista e ao cubismo. Todos os 3 ajudaram a perceber a ideia de que a arte poderia não ser representativa. Então, nós temos a arte abstrata geométrica, a orgânica, tá? E a de movimentos, que são o quê? Você pegar tinta e os teus movimentos é que vão definir, e as cores é que vão definir a tua arte final. O que você quer transmitir? Então, as cores, as formas, elas não vão ter nada figurativo, tá bom? Ela vai ser a questão do uso do teu sentimento, o que você está sentindo, como você quer retratar. As cores também vão estar presentes nessa arte abstrata. Tá? Continuando mais um pouquinho, quais são os tipos da arte abstrata? Eu já até comentei um pouquinho aqui com vocês. O abstracionismo sensível ou informal, taxismo, né? Abstracionismo geométrico, tá? Então, ele vai estar trabalhando. E aí, ele vai trazer algumas vertentes desse abstracionismo, que é justamente a utilização das formas e das cores. Vamos ver? Então, as vertentes do abstracionismo. Abstracionismo sensível ou informal. Predominam os sentimentos e emoções. As cores e as formas são criadas livremente. Na Alemanha surgiu um movimento também, que é o Cavaleiro Azul, cujos fundadores são Kandinsky, tá?
entre outros. Aí nós temos esse abstracionismo sensível e informal e nós temos o abstracionismo geométrico. E o que nós podemos falar desse abstracionismo geométrico? É a arte abstrata geométrica que teve bastante influência no movimento cubista e futurista. Isso devido ao uso de formas geométricas e com uma característica mais racional e dura nas representações. Sendo assim, as linhas e cores são organizadas de forma a resultar em uma composição majoritariamente geométrica. Tá? Então, nós temos esses dois abstracionismos que nós falamos e eu trouxe para vocês aqui em relação aos quadros que eu mostrei para vocês. Então, a questão do sensível, ele vai trabalhar tuas emoções, a utilização das cores, das formas, ele vai expressar as tuas emoções. Tá? O geométrico, ele vai vir com essa pegada usando formas geométricas. Lembram lá no começo da nossa aula, quando eu mostrei aquela paisagem? Ela é abstracionista, professora? Não, ela não é. Mas ela usa a questão geométrica, tá bom? Para compor aquela paisagem. E dentro desses abstracionismos, quais são essas características que nós podemos falar? Vamos ver? Então, as obras abstracionistas não imitavam objetos, natureza ou pessoas, mas apresentavam as emoções do artista de maneira abstrata e desconstruída, sem estarem subordinadas à representação da realidade. As principais características das obras de arte desse estilo artístico podem ser resumidas da seguinte forma. Vamos ver quais são essas formas que elas podem ser resumidas. Arte abstrata de distância se distancia da reprodução literal do mundo real. Objetos e figuras reconhecíveis, portanto, não são exibidas nas obras. Olha aquilo que eu falei para vocês. Né? Então, nós não vamos ter uma imagem figurativa do nosso cotidiano, nós não vamos reconhecer uma árvore, nós não vamos reconhecer um objeto, porque ele vai ser o quê? Ele não vai representar, né, a reprodução literal do mundo real. Então, nós não vamos ter no mundo real uma representação que vocês estão vendo aí nessas três obras. Nós temos cores, nós temos formas, certo? Nós temos uma harmonia de tudo, né, dessas cores que o artista queria passar. Mas aí, eu tenho algo que eu reconheço? Não. Né? Eu estou vendo que é harmonioso, que eu gosto das cores, que eu gosto dessas formas. Inclusive, essa obra que está aí ao meio, ela tem justamente, foi salpicado, né, várias cores, né, uma sobreposta à outra, que deu essa imagem aí para vocês, essa obra que está no meio, certo? Então, existem, né, essas sensações que são transmitidas através dessa obra abstrata. Então, o que o abstracionismo também tem como foco? Vamos ver? Foco na forma e na cor. As formas geométricas, linhas, cores e textura assumem um papel principal na composição da obra. São utilizadas para transmitir o quê? Emoções, ideias e sensações, criando uma experiência estética singular para o observador. Uma interpretação subjetiva também é uma das características, né, mais importantes da arte abstrata. É a liberdade de interpretação. Cada observador interpreta a obra de maneira individual, segundo suas próprias experiências, emoções e referências. E também nós podemos falar, né, que é experimentação e inovação. O que é essa experimentação e inovação? A arte abstrata busca por novas técnicas, materiais e formas de expressão. Os artistas experimentam com diferentes ferramentas e suportes, explorando as possibilidades da linguagem visual e desafiando os limites da arte tradicional. Qual é a arte tradicional? É aquela arte que representa a natureza tal qual ela é, o que vive no nosso cotidiano, certo? Então, a arte abstrata ela vai explorar essas possibilidades de linguagem. Continuando. Subjetividade e liberdade criativa. A arte abstrata valoriza a subjetividade do artista
e sua liberdade criativa. Não há regras ou dogmas a serem seguidos. O artista é livre para explorar diferentes formas de expressão. Então, o que nós temos aí? Nós falamos dessas vanguardas, principalmente do cubismo e das artes abstratas. O cubismo, ele vem, como nós vimos aqui, que ele tem duas fases. As duas fases principais do cubismo é a analítica, quando eles fragmentam, né, que nós vimos aí no exemplo, eles fragmentaram tanto a imagem que eles não conseguiam mais reconhecer. Mas eles tinham um objetivo desse fragmento, porque eles estudavam o objeto que ia ser representado de todos os ângulos, nas costas, por dentro, por fora, de lado, na frente, mas eles não colocavam numa ordem que era normal, vamos dizer, naquele período. Eles fragmentavam e mudavam de posição e colocavam a parte na costa, na frente, e assim eles iam representando o objeto em sua totalidade, em todos os ângulos, mas em um único plano. O que é um plano, professora? É uma tela, é a parede onde vai ser representada, é um pedaço de madeira. Esse é o plano, tá? Que é onde a obra vai ficar. E aí eles representavam ali. Eles fragmentaram tanto esse período que foi chamado de analítico, que chegou um momento que dizer, nós temos que voltar, né, e tentar trazer as imagens de volta, porque ninguém mais está sabendo o que nós estamos representando, porque eles fragmentaram tanto. E aí vem o período chamado de período, né, sintético do cubismo. Eles voltam com as formas que eram reconhecíveis, mas eles trazem uma nova pegada. Eles fazem a colagem, pedaço de jornal, pedaço de madeira, cacos de vidro, pregos. Então, vem aí a questão da fase da colagem, que até hoje é utilizada nas artes plásticas. Então, essa colagem é o novo passo, né, para as artes plásticas, até anteriormente não era utilizada. E aí vem crescendo essa questão do cubismo, das formas geométricas, e aí as emoções também vão sendo trabalhadas. E nasce o quê? O abstracionismo. O abstracionismo ele vai trabalhar com cores, com formas, mas nada figurativo. Figurativo é algo reconhecível do teu dia a dia. Ele vai trabalhar com as cores, trazendo a emoção do artista e também utilizando as formas geométricas, né? Que é justamente o abstracionismo geométrico. Então, essas formas vão ter cores que expressam também as emoções do artista. Eles estão mais livres, eles não vão mais precisar estar, vamos dizer, reproduzindo o que eles viam na natureza, mas as cores é que vão expressar os seus sentimentos. Às vezes a psicologia, né, muitas vezes ela descobre casos, ela descobre traumas através do desenho que uma criança faz, que o ser humano faz, ou até mesmo as cores que a pessoa utiliza, certo? As cores, elas falam muito. Então, as cores que os artistas utilizavam na arte abstrata, eles expressam também esses sentimentos. Eles vão colocar as emoções, e isso é passado também para o espectador. Então, a arte ela é tão ampla, que quando um artista acaba a sua obra de arte, ele finalizou para ele, mas quando ele entrega para o público vai dar novo significado, vai dar novas interpretações. Eu posso ver uma obra de arte e de repente ficar hiper mega alegre, mas o meu colega ao lado pode ver uma obra de arte, nossa, isso aqui é triste, porque a emoção é individual e a arte é isso, ela consegue chegar a todos os públicos, mas a tua emoção é diferente, é única, tá? Então, a arte ela tem essa particularidade que é justamente trabalhar com as emoções. E o artista, ele trabalha com isso, ele coloca a emoção. Aconteceu lá no impressionismo, no expressionismo, que foi trabalhado as emoções, no cubismo, na arte abstrata, em todos os movimentos artísticos, porque ele vai marcar um período, uma época, as emoções, fatos que aconteceram naquele período. Então, se eu quero entender uma obra de arte, eu tenho que entender
o contexto que aquele artista estava vivendo. Aí eu vou ter que saber de geografia, eu vou ter que saber de história, eu vou ter que saber de matemática, eu vou ter que saber de N fatores para entender o que aquele artista queria falar ao seu público. Certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula.